graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pra sempre é o seu amor, Ao único que faz grandes maravilhas. pra sempre é o seu amor, Que com habilidade fez o céu. pra sempre é o seu amor, Que estendeu a terra sobre as águas. pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Deem graças ao Senhor, o Deus dos deuses, Pra sempre o seu amor. com sua forte mão libertou seu povo. Pra sempre o seu amor. O mar ele abriu e o povo conduziu. Pra sempre o seu amor. O Deus que não se esquece do seu povo. Pra sempre é o seu amor. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Aquele que cumpriu as escrituras. Pra sempre é o seu amor, Que veio por amor pra salvar seu povo. pra sempre é o seu amor, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor de tudo. pra sempre é o seu amor, Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. pra sempre é o seu amor, Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Exaltai o Rei de toda a criação, cantem de alegria a Deus. Rendei graças, povos, línguas e nações, cantem de alegria a Deus. Te adoramos, Jesus, por tudo que tu és, e o coroamos, nosso Rei. Te agradecemos.
em tudo és Senhor, maravilhoso Deus, te adoramos, te agradecemos. A bênção de termos um Jesus
que veio ao mundo e se entregou por nós. Era para ser a gente naquela cruz. A condenação era certa. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, se entregou em nosso lugar, pagando o preço da nossa morte. E hoje a gente tem esse privilégio de viver a vida com Cristo. Não é fácil o caminho, mas com Jesus a gente tem convicção que é mais fácil, porque nós temos a quem recorrer. Nós temos esperança. Nós temos um Deus que é acessível. Nós temos o Espírito Santo que passeia no nosso meio. Basta a gente querer. Basta a gente buscar. Basta a gente se entregar realmente e reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é maravilhoso, Ele é Jesus. Aleluia. O Cordeiro se entregou, morreu em meu lugar. O seu sangue derramou naquela cruz pra me salvar. O Rei venceu a morte lá na cruz. E hoje eu me alegro em sua
Jesus. A mensagem de hoje tem como tema um convite transformador. E você vai entender esse convite em várias áreas, eu espero que assim aconteça na nossa ministração de hoje. Nós vamos ler Lucas capítulo 13, dos versos 10 ao 17. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado. No sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Graças a Deus, essa ministração sobre milagres, e a gente tem aprendido bastante sobre isso, né? Buscando entendimento de princípios espirituais que estão aqui. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Fala conosco, Senhor. Pedimos a tua bondade, a tua misericórdia no nosso coração, abrindo a nossa mente para compreendermos os princípios que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas características desse texto que eu quero salientar para depois a gente buscar aprendizado, tá bom? Em primeiro lugar, que as pessoas em necessidade estão perto de nós e até mesmo entre nós. As pessoas em necessidade estão perto de nós e até mesmo entre nós. Diz o texto que certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ou seja, onde estava essa mulher? Na sinagoga. Sinagoga não era o templo de Jerusalém. Sinagoga era um lugar de adoração, um lugar de oração. E aquela mulher estava ali, né? E o fato dela estar ali, certamente ela veio ouvir Jesus, porque o texto bíblico diz que Jesus estava ensinando. Ora, se Jesus estava ensinando e aquela mulher estava ali, a necessidade estava ali, no meio daquelas pessoas. Eu fico pensando quantas pessoas estão em necessidade perto de nós, ou entre nós, né? E a gente não faz absolutamente nada. É interessante isso. É uma reflexão importante, né? As pessoas em necessidade estão pertinho de nós. Tem gente que diz assim: eu gostaria tanto de ajudar a África, eu gostaria tanto de ajudar a Ásia, eu gostaria tanto de ajudar lá na Ucrânia, quando eles estão passando por necessidade, por problemas, não sei o que. Não sei o que. Olha do seu lado o que está acontecendo. Eu não sou contra você querer ajudar, né, quem quer que seja. Não é essa a ideia. A ideia é que muitas vezes a gente não faz o que deve fazer perto. Isso é muito importante. Primeira característica. Segunda característica desse texto que me chama a atenção é que nem toda enfermidade é simplesmente um problema físico. Olha aqui. O texto diz que aquela mulher tinha um espírito que a mantinha enferma. Aquele espírito maligno, obviamente, ele estava deixando aquela mulher numa situação encurvada. Não sei se você já viu uma pessoa encurvada. Uma pessoa encurvada não é uma pessoa corcunda apenas, né? Eu tenho até um pouco dessa deficiência aqui nas minhas costas, mas a ideia não é essa. A ideia é que aquela pessoa estava encurvada.
A pessoa encurvada, ela olha para o chão. Ela não tem como olhar nem para frente nem para cima. Ela olha de lado, olha no canto dos olhos, né? E aquela mulher, ela estava ali por um espírito maligno. A gente precisa aprender, e esses textos bíblicos ensinam para a gente o seguinte, que a gente precisa aprender que nem tudo é o que a gente enxerga ser. Aquilo que eu enxergo muitas vezes, eu quero resolver de uma maneira humana. Então eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, eu estou com uma dor de estômago, eu tomo um remédio, eu estou com uma dor no pé, eu tomo um remédio, eu estou com dor aqui, eu tomo um remédio. Quando que a gente ora? Às vezes é um ataque maligno, né? A Bíblia diz que o diabo lança dardos malignos, né? Esses dardos é como, né, mostrando para a gente que ele ataca, que ele está querendo sempre nos destruir. E a gente precisa identificar isso. E como que a gente identifica? Entendendo que a vida não é só esse campo natural. Existe um campo espiritual que a gente não vê e porque não vê, não reconhece. Esse é o grande problema. Mas a gente precisa começar a reconhecer, né? Então aquela mulher tinha um problema físico gerado por um espírito maligno que estava dentro dela. Terceiro aspecto é que Jesus a chamou. E ele continua chamando as pessoas. Eu gosto desse momento, porque Jesus está ensinando, ele vê uma mulher encurvada e a chama. Quantas pessoas Jesus tem chamado ainda hoje, né? Quantas pessoas Jesus está chamando para si e as pessoas estão rejeitando a ele? O texto diz, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Depois impôs as mãos sobre ela, ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Houve um milagre, aconteceu esse milagre por um convite. Deu para entender? Quantos milagres Deus quer fazer na sua vida, mas você não vai a Cristo? Quantos milagres Jesus quer fazer na sua família, mas você não o busca? Não pede um milagre dele, não pede sabedoria dele, não fala com ele, não busca a bondade e a misericórdia do Senhor. Todos nós erramos em algum momento de não orarmos suficientemente, não orarmos corretamente. Todos nós fazemos isso, né? Porque somos seres humanos. Mas a rejeição do coração que é o grande problema. Tem gente que foi criada no Evangelho, né? Desde pequenininho conhece as Sagradas Escrituras, como a Bíblia ensina, e em algum momento da vida resolveu que era mais inteligente, mais importante, mais sábio do que Deus e resolveu seguir uma vida completamente contrária à vontade de Deus. E Jesus continua chamando essas pessoas. Não haverá milagre se você não vier a Ele. Essa é a ideia que eu quero trazer aqui para você. Um outro aspecto que me chama a atenção nesse texto é que o milagre levou a mulher a louvar a Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Se Jesus estivesse andando aqui agora com a gente, tanta gente enferma, né? Jesus poderia ir no hospital, curar todo mundo sairia. Qual que é o objetivo do milagre? O objetivo do milagre é levar as pessoas a Deus. Por quê? Porque uma pessoa está viva, aí ela fica doente, aí ela é curada, e ela não segue a Cristo, o que acontece? Ela morre e o seu espírito está perdido para sempre. Então, o que é mais importante? Qual é o maior milagre que a gente pode identificar? É a conversão do coração. É quando a vida é transformada pelo poder do Espírito Santo. O texto bíblico diz que quando ela se endireitou, ela passou a louvar a Deus. Isso que é fantástico, né? Ela louvou a Deus, as pessoas que estavam ao redor louvavam a Deus. Então, o grande objetivo do milagre é levar as pessoas a Deus e não simplesmente curar, né? Aqui no nosso tempo de vida humana, horizontal e natural, mas louvar a Deus. Um outro aspecto é que Jesus estava ensinando. A fé nasce a partir das palavras de Deus. Olha só, Romanos 10 diz assim, eu quero ler para você
três versos interessantes e muito importantes. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão? Ele está falando das pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Aí ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha a sequência. Dá para invocar alguém de que as pessoas não creram? Aí ele diz, como eles vão crer, ou como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então a sequência é essa. Alguém precisa pregar para que as pessoas possam ouvir, para que ouvindo possam crer, para que crendo possam ser livres. Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Jesus estava ensinando na sinagoga. Olha aqui. Eu fico sempre muito preocupado com pessoas que querem algo de Deus, mas que não são levadas a Deus através da palavra de Deus. Ou seja, vai ali que ali tem bênção. Vai ali que ali tem milagre. Busque essa pessoa, fale com aquela outra. A gente precisa ouvir o Evangelho. Por que nós estamos aqui falando? Por que nós estamos aqui gravando essas mensagens, colocando na internet, né, levando para o seu coração, para que você compartilhe com outras pessoas? Qual é o objetivo? O objetivo é que, através da pregação da palavra de Deus, as pessoas obtenham fé. Obtendo fé, elas sejam livres. Não só livres de enfermidades, mas livres do pior enfermidade, que é o pecado, a natureza humana pecaminosa. E a gente precisa ficar livre disso, como? Vivendo uma vida perdoados em santidade. Não uma vida sem pecado, né? Mas uma vida sem o domínio do pecado, sem a escravidão do pecado. Então, quando Jesus ensinou ali na sinagoga, a fé começou a entrar no coração das pessoas, porque as pessoas estavam ouvindo a mensagem de Jesus. Quando ele chama aquela mulher, a mulher recebeu com alegria aquela mensagem e ela então ela aceita o convite. O convite está relacionado à fé. O texto não diz tudo detalhadamente o que passava na cabeça da mulher. Não é isso. O nosso objetivo aqui não é ficar inventando o evangelho. O nosso objetivo é mostrar que quando Jesus falava, as pessoas eram tocadas pela sua mensagem, entrava fé no coração. Quando Jesus chamava, as pessoas ouviam e criam. Agora, pastor, é possível uma pessoa ouvir a pregação do evangelho e não se converter? Claro que é. Você viu isso na própria Bíblia. Né, daquelas pessoas, aqueles judeus que ouviram Jesus ensinar, estavam ali, estavam presenciando o que estava acontecendo, ouviam os seus ensinamentos, mas eles estavam muito presos a tradições. E as suas tradições religiosas não os libertavam, né, para que eles pudessem crer e serem salvos. Então, é claro que existem pessoas que são livres dessa escravidão, em tempos acontece. Por quê? Porque, eu digo em tempos, porque muita gente fica preso na tradição. A tradição religiosa que a gente chama, né? Que o pessoal chama de religião. Eu não gosto muito de falar assim, essa pessoa, a religião é contra Deus. Eu não gosto disso porque a palavra religião é uma palavra muito bonita. É uma palavra que quer dizer religação, uma religação do homem a Deus. Ela é teológica, ela é bonita a palavra religião. Mas é a tradição religiosa que é o problema. Seja ela qual for. Ela impede a pessoa, porque a tradição acaba encapsulando a pessoa, né? Acaba colocando como se fosse uma camisa de força na pessoa. E a pessoa não consegue sair daquilo. Ela pode sair? Pode, se ela aceitar a mensagem do Evangelho. Se ela aceitar a mensagem, a pregação da libertação, então ela é livre, tá certo? Então o que a gente aprendeu nesse texto? Algumas coisas a mais que eu quero trazer aqui para você. Número 1,
A mulher que estava ali na sinagoga, ela é um tipo de Israel. Sabe o que é tipo, né? Ela exemplifica Israel. Ela obedeceu a Jesus, mas Israel não. Não será assim ainda hoje com as pessoas que rejeitam a vida, né? Rejeitam a Cristo, rejeitam a vida de Cristo? Em Mateus 23, verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Essas são palavras de Jesus. Quantas vezes, Jesus está dizendo, quantas vezes vocês resistem, vocês resistem. Então aquela mulher, ela representa, é um tipo de Israel. É um tipo daquele povo que estava rejeitando. E é um tipo de pessoas que rejeitam ainda hoje. Né? A mulher recebeu, mas Israel rejeitou. Então, o que acontece hoje também? Daquilo que eu estava falando, dessas tradições todas. Mas eu gosto desse texto de Mateus 23, que conta, né, o coração de Jesus. Ele chorando ali por Jerusalém. Ai, Jerusalém, 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 vocês matam os profetas, apedrejam aqueles que lhes são enviados. Eu gostaria de reunir vocês, como a galinha recebe os seus pintinhos debaixo das asas. Eu gostaria que isso acontecesse, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Toda rejeição é motivada por soberba. A pessoa que rejeita é a pessoa que diz: eu não preciso disso, eu sou melhor do que isso, não é assim que eu penso diferente, eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo, certo? É difícil você encontrar uma pessoa bastante culta com um coração bastante humilde. É muito difícil. As pessoas se acham. Ah, porque eu sou isso, porque eu fiz isso, porque eu estudei aquilo, porque eu fiz mestrado, porque eu fiz doutorado, porque eu fiz pós-doutorado. A hora que fala pós-doutorado, a pessoa está quase no céu já. Só nada contra isso. Vai estudar, estude, tenha todos os diplomas que você quiser. O problema é como é que está seu coração. Porque no momento em que você acha, estudei demais, já não preciso mais desta fé, que é uma simplicidade. Uma vez uma pessoa me disse isso na minha cara. Você é muito simples. A sua pregação é muito simples. Eu não estou mais nessa simplicidade. Eu estou num outro nível. Eu estou num nível já de conhecimento e de complexidade que você não está. O que eu vou falar? Né? Eu estou falando do Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando da bênção de Deus. Eu estou falando da salvação dos nossos pecados. Eu estou falando, né, do perdão de pecados, da justificação pela fé. Eu estou falando do céu, estou falando do inferno, estou falando da salvação, estou falando da perdição. Se a pessoa acha que isso é muito simples, né, e ela acha que através dos conhecimentos e das leituras, não sei do que, ela chegou num estágio diferente, eu não posso fazer nada. É o que Jesus está falando aqui. Eu gostaria que vocês me recebessem. Mas que pena que vocês não estão me recebendo. Jesus está falando, né? Não eu, mas Jesus. Número 2. O chefe da sinagoga, você lembra que ele ficou irritado, né? Então o chefe da sinagoga representa toda a hipocrisia dos que pensam que entendem de fé ou entendem da fé. Diz assim o texto: indignado porque Jesus havia curado no sábado. Presta atenção nisso, é muito legal. O dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Ele está citando lá nos 10 mandamentos, né? Os 6 dias e o 7º descanso. Venham para ser curados nesses dias, nos 6, e não no sábado. Agora, aí eu fico pensando, como venham para ser curados? Quem deles ali tinha poder para curar uma mulher encurvada daquela maneira? A hipocrisia é tão grande que a pessoa valorizou tanto o sábado que desvalorizou a vida humana. Valorizou tanto a tradição religiosa que desvalorizou completamente o ser humano. Por isso que quando ele fala isso, o Senhor Jesus imediatamente diz: e
hipócritas, duas caras, hipócritas. Cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Você tem um animal, o animal está com sede, você não para, porque no sábado eles tinham... O texto bíblico sobre o sábado é muito bonito, mas não é aquilo que as pessoas entendem do sábado. As pessoas fecham a coisa de uma tal maneira que os judeus criaram uma série de regras. Não pode dar tantos passos no sábado, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E o que acabava acontecendo? Acabava acontecendo é que ia gerando um monte de problemas. Um dos problemas qual é? Poxa, esses animais estão com sede. O que a gente faz? Posso ou não posso levar o meu animal até o lugar da água? Ah, não, eu posso, porque senão o animal vai morrer. Então, ele falava, então não tem problema eu andar mais, levando esse animal até a água, porque o animal não pode morrer. Aí Jesus diz, então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Vocês valorizam mais jumentos e bois do que seres humanos. E aí vocês ficam dizendo que eles devem vir nos 6 dias do trabalho para serem curados. Mas ela nunca foi curada. Está aí no meio de vocês o tempo todo e nunca foi curada. A hipocrisia é uma coisa tão terrível que faz com que fique ridículo. Porque é um assunto ridículo aqui, uma questão ridícula. A compaixão por animais era maior do que a compaixão por pessoas. Será assim ainda hoje? Eu penso que nós estamos num tempo complicado. As pessoas cuidam melhor dos animais do que das pessoas. Cuidam mais dos bichinhos, não que não deva cuidar, mas cuidam mais dos bichinhos do que cuidam das pessoas. As pessoas perderam o valor. Tem lugares desse mundo aqui que as pessoas preferem ter um pet do que ter um filho ou uma filha. E a sociedade toda está sofrendo por causa disso. E os animais estão enfraquecendo cada vez mais, porque são criados como bichinhos de estimação completamente indefesos. Se aquele animalzinho sair na rua, ele morre. Morre de fome, morre de tudo. Por quê? Porque ele não é mais um animal. Virou um objeto ali de prazer das pessoas. Ai, que lindinho, que lindinho. Você veja na internet a quantidade de fotos de animais. Ah, você é contra animais? Não, a gente tem um pet. A questão não é essa, a questão é o que vale mais. Ah, não, mas eu valorizo mais o ser humano. Valoriza em que sentido? Veja o que você faz pelos animais e veja o que você faz pelas pessoas. Veja o cuidado que você traz para os animais e veja o cuidado que você traz para as pessoas. Veja como você fala dos animais e veja como você fala das pessoas. Então Jesus chama isso de hipocrisia. E uma coisa bonita é que Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão. Ser chamada de filho de Abraão era uma coisa muito importante, porque é filha do pai da fé. Essa mulher, ela creu. Essa mulher, ela é membro não só da raça de vocês, ela é membro de uma linhagem de fé que nasceu lá em Abraão. Número 4. Aquela mulher agora deveria viver como livre e jamais voltar a ser escrava de Satanás. O texto bíblico diz que quando Jesus impôs sobre ela as mãos, imediatamente ela se endireitou. Então eu quero que você pense nisso. Imagine aquela mulher encurvada mesmo, quase que colocando a barriga ali no joelho, Quer dizer, uma coisa muito triste. Imagine aquela mulher encurvada. O que acontecia com a vida dela? A casa onde ela morava, a cozinha, a roupa, etc. Ela vivia numa limitação horrorosa. Naquele momento que aquela mulher ela se endireita, o que acontece? Ela precisa começar agora a endireitar a vida dela, a casa dela, a cozinha dela, as coisinhas dela. A maneira como ela conversava com as pessoas, olhando agora nos olhos.
O que eu quero dizer com isso é que quando Jesus cura, liberta, traz vida para a gente tem que passar a viver a nova vida e não voltar para trás. Porque se aquela mulher voltasse para trás, mas as minhas coisas estão aqui no chão, eu prefiro ficar aqui, ela iria voltar a ser encurvada novamente. Então, pense nisso, o quanto que uma nova história que Cristo traz para a gente, que Cristo faz em nós, o milagre de Deus em nós, o quanto que isso significa para o meu dia a dia. Quantas áreas da minha vida eu preciso arrumar depois que eu entrego a minha vida a Cristo? Com quem eu devo me relacionar e não me relacionar mais? As amizades e assim por diante. Pense nisso. E aceite o convite transformador de Jesus. Vamos orar? Eterno Deus, que o teu nome seja exaltado nesta ministração e que os corações tomem decisões de aceitarem o teu convite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém.